Olá, meu nome é Mônica e eu sou coordenadora de acesso a mercados privados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós vamos conversar sobre um mecanismo de diferenciação para os produtos da agricultura familiar. Esse mecanismo que nós utilizamos é uma importante ferramenta que se chama Selo Nacional da Agricultura Familiar. Eu vou passar uma apresentação para que vocês possam entender melhor a forma de obtenção dessa ferramenta. Bom, aí vai. O Selo Nacional da Agricultura Familiar, conhecido como SENAF. O selo no Ministério da Agricultura foi instituído por meio da Portaria 161 de 9 de agosto de 2019 e tem por objetivo identificação da origem e das características dos produtos da agricultura familiar, o que facilita o conhecimento do público em geral, dos consumidores, da origem dos produtos, conhecer a história dos produtos da agricultura familiar, o que está comprando e de onde vem. Uma das principais características do selo é a rastreabilidade. Então, como eu disse, é dizer de onde está vindo esse produto, quem produz, a origem desse produto. Sobre o monitoramento e o acompanhamento para obtenção do selo. Atualmente, todo esse acompanhamento é feito pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, que é responsável por manter na plataforma mundial de internet a vitrine da agricultura familiar, que é o meio por onde se obtém o Selo Nacional da Agricultura Familiar. Bom, o selo ele tem um histórico, ele já vem sendo divulgado e utilizado nos produtos da agricultura familiar desde 2009 e ele possuía uma identidade que dizia aqui tem agricultura familiar, sem a utilização da rastreabilidade. Com o passar dos anos, a gente foi aprimorando essa ferramenta e aí ele passou a ter a utilização de um QR Code e um código para cada produto, o que é a rastreabilidade. Com o Ministério da Agricultura, o selo ganhou uma nova forma de mostrar de onde estão vindo esses produtos e de chancelar. Então, o segmento da agricultura familiar ficou mais visível e a questão do país de origem do produto também. Então, se vocês podem observar que está bem explícito a agricultura familiar como segmento e o país de origem. O obtentor, ele tem duas formas de utilização do selo. Uma é essa forma tradicional, que vocês podem estar vendo aqui, agricultura familiar com o código, e a outra, o que nós chamamos de uma peça publicitária, que é com a utilização do QR Code, que também leva o código do produto, o segmento e também leva direto à vitrine da agricultura familiar. Vou falar um pouco para vocês da composição da identidade. A identidade do SENAF é composta por um elemento identificador da agricultura familiar, que são essas folhinhas que identificam a produção consolidada, o segmento, um código de identificação para cada produto e a chancela do país de origem. Na segunda opção, o obtentor também tem o elemento identificador da agricultura familiar, o código de identificação do produto, a chancela do país de origem e um QR Code, que ele leva direto à vitrine da agricultura familiar, onde o consumidor poderá acessar diversos produtos. A Portaria 161, que instituiu o selo, dá também a opção do obtentor, no caso o agricultor familiar ou seu empreendimento, utilizar o selo em outras modalidades, que são o selo que pode ser para demais agricultores, tradicional, o selo para as mulheres produtoras rurais, um selo para a categoria juventude, quilombolas, indígena, sociobiodiversidade e empresas. Bom, a portaria também fala sobre a validade do selo, que tem uma validade de 2 anos. Ainda sobre os tipos de selo, eu quero explicar um pouco melhor para vocês. O selo SENAF, que é esse aqui,
do agricultor familiar ou das formas de organização de agricultores familiar. Na vitrine, ele vai ser identificado como demais agricultores. O selo mulher, que é dada à agricultura familiar ou das formas de organização de agricultores familiares, desde que o quadro social seja constituído mais da metade de mulheres agricultoras familiares. O selo juventude, do agricultor familiar de 15 a 29 anos de idade, ou das formas de organização de agricultores familiares, desde que o quadro social seja constituído mais da metade de jovens agricultores familiares dessa faixa etária. O selo quilombola, do quilombola agricultor familiar ou das formas de organização de agricultores familiares, desde que o quadro social seja constituído mais da metade de quilombolas agricultores familiares. O selo indígena, do indígena agricultor familiar ou das formas de organização de agricultores familiares, desde que o quadro social seja constituído mais da metade por indígenas agricultores familiares. Selo da sociobiodiversidade. Esse selo ele é concedido exclusivamente aos produtos que trata da Portaria Interministerial número 284, de 30 de maio de 2018, do Ministério do Meio Ambiente e do extinto Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, esse selo ele é destinado exclusivamente para os produtos que são de origem extrativistas, de acordo com o conceito de sociobiodiversidade. E, por fim, o selo empresa, né, que é da pessoa jurídica adquirente dos produtos de agricultores familiares ou das formas de organização dos agricultores familiares, desde que a empresa tenha como comprovar que comprou do agricultor familiar ou do empreendimento da agricultura familiar, sendo o valor mínimo de aquisição 8.000 e o valor para ser classificado como uma empresa de grande porte, R$16.000. Todas as compras devem ser comprovadas por meio de notas fiscais. Quem pode utilizar o Selo Nacional da Agricultura Familiar? Os agricultores familiares e as suas formas de organização, desde que sejam obtentores da DAP física ou DAP jurídica, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Outros obtentores também entram nessa portaria, como as empresas, que são aquelas pessoas jurídicas que adquirem os produtos da agricultura familiar e que conseguem comprovar essa compra por meio de notas fiscais. Bom, uma importante informação: como solicitar essa ferramenta, o SENAF? A solicitação é feita por meio do Sistema Vitrine da Agricultura Familiar, que é uma plataforma online que acompanha todo o processo de cadastramento e validação. A validação dos produtos é feita pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Então, o agricultor familiar, o empreendimento, a empresa, ao solicitar o selo, iniciará um cadastro com o perfil do empreendimento e após vai colocar a informação sobre os seus produtos. Essa informação será armazenada no sistema e a validação será feita pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, que tem um prazo de até 30 dias para fazer toda a análise desse cadastro. Após a aprovação desse cadastro, o agricultor familiar poderá acessar novamente a vitrine da agricultura familiar e fazer a impressão do Selo Nacional da Agricultura Familiar na modalidade que ele escolheu. Por exemplo, se ele escolheu a modalidade mulher, o tipo de selo que seja para mulher, identificando um produto que é elaborado por mulheres, ele vai ter lá disponível o selo com o código e o selo com a rastreabilidade por meio do QR Code. Como eu disse, a obtenção só é feita por meio da vitrine da agricultura familiar. E assim, a vitrine da agricultura familiar presta o serviço de obtenção do selo e o serviço também de rastrear esse produto, dizer quem é o produtor, a origem, né, o perfil, os contatos comerciais. Então, assim, o consumidor
o público em geral, além dos agricultores familiares, também podem buscar informações na vitrine. A vitrine está no endereço http://sistemasagricultura.gov.br/vitrine/. É um endereço novo, mas se você também entrar nas buscas pela internet e escrever Vitrine da Agricultura Familiar ou Senaf, você vai ser direcionado para esse portal. Bom, como eu falei, é um sistema, né? Ele tem uma página na internet e aí é por onde é feita a obtenção do selo. Quando o agricultor familiar, a cooperativa, a associação, né, o empreendimento coletivo ou a empresa tiver interesse em obter o selo, ele vai entrar no sistema, no endereço que está aí na tela, e vai clicar nessa entrada onde está solicite o selo, e a partir daí vai iniciar o cadastro do empreendimento, o cadastro do agricultor familiar, o cadastro da empresa e principalmente o cadastro dos produtos que estarão disponíveis no futuro para o público em geral. Outro serviço da vitrine da agricultura familiar, como eu falei, é a rastreabilidade. Você poderá rastrear o produto ou pelo nome ou principalmente pelo código. Se é o consumidor, ele vai verificar no selo um código do produto e ele pode se dirigir para a vitrine ou por meio do site, né? Ou utilizando o seu smartphone para verificar a origem do produto. E aí, uma outra coisa que dá opção é de conhecer novos produtos, conhecer outros produtos da agricultura familiar, de diversas categorias, que podem ser bebidas, pescados, os cereais, os hortifrutis, os laticínios e outros. Bom, eu no início falei um pouco sobre os tipos de selo, e eu queria enfatizar aqui o selo nacional da agricultura familiar na modalidade mulher. Porque, assim, as mulheres, a gente está numa fase de empoderamento, as mulheres, a gente tem no Ministério uma campanha das mulheres trabalhadoras rurais, e aí essa modalidade para a gente é super importante, né? Porque aí dá mais força, né, para o segmento e identifica essa categoria. Então, a gente tem o Selo Nacional da Agricultura Familiar, na modalidade mulher, que as mulheres podem fazer o cadastro utilizando a DAP da unidade familiar, ou mesmo a DAP da mulher, como sendo a titular, e aí fazer a aquisição e obtenção e já utilizar nos seus produtos. Esse produto aqui, a gente conseguiu fazer o cadastro, e aí a agricultora obteve logo durante uma feira e logo colocou no seu produto. Então, assim, é um doce que está identificado com um selo e, assim, em especial, um selo da mulher. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa importante ferramenta, que é o Selo Nacional da Agricultura Familiar, e me coloco à disposição para receber mensagens, para tirar dúvidas sobre o tema no e-mail que foi colocado em tela. Muito obrigada e até mais!